Por que meu bebê só quer colo? Por que ele dorme no colo, mas quando eu coloco no berço ele acorda? Por que ele mama tanto, chora tanto e precisa de mim o tempo todo? Se você já se fez alguma dessas perguntas, essa aula é para você. Porque hoje eu vou te explicar de forma clara, baseada em evidência, o que é esterogestação e por que entender esse conceito pode mudar completamente a forma como você enxerga o comportamento do seu recém-nascido. Aqui nós vamos entender um pouquinho o que é a esterogestação, por que o bebê parece querer voltar para o colo o tempo todo, por que ele não gosta de ficar sozinho, o que é normal nos primeiros meses e o que não é. E o que você pode fazer na prática para viver essa fase com mais segurança, menos culpa e mais autonomia. Se você é mãe de primeira viagem ou está grávida e quer se preparar de verdade para a realidade do pós-parto, puerpério, essa aula pode mudar completamente a sua jornada no pós-parto. Sejam muito bem-vindas. Aqui é o Materclass, a escola para gestantes e mães de primeira viagem. E aqui nós transformamos a informação em segurança, porque quando uma mulher entende o que está acontecendo com o corpo dela, com o bebê dela e com a maternidade real, ela deixa de viver essa fase com medo e passa a viver com mais segurança. O Materclass nasceu com um propósito muito claro: ensinar mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez a entenderem o que realmente acontece com o bebê e com a mãe no início da vida. Porque uma das coisas que mais machuca uma mãe no começo não é só o cansaço, mas é a sensação de que ela está fazendo alguma coisa errada, é olhar para o próprio bebê e pensar: por que ele não dorme? Por que ele só quer ficar no meu colo? Por que ele quer mamar de novo, de novo e de novo? Será que eu estou acostumando o meu bebê mal? Será que esse bebê é manhoso demais? Será que ele é safado? E quando você entende o que está por trás deste comportamento, o julgamento diminui, a culpa diminui e a segurança vem. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thais Lima, enfermeira obstetra com mais de 15 anos de experiência nos cuidados com bebês recém-nascidos, pré-natal, parto, puerpério. E ao longo desses anos, acompanhando centenas de milhares de mulheres durante o parto, no pós-parto, eu vi também nas consultas de pré-natal e nos cursos de bebê algo muito claro. Muitas mães chegam ao puerpério sem entender o que realmente é esperado do seu bebê. Elas conhecem um bebê idealizado, aquele bebê calmo, que dorme no berço, que mama bonitinho, fica acordadinho para visita, olha para o móvel e adormece sozinho. Mas quando o bebê real nasce, ele quer colo, ele quer peito, ele quer o cheiro, ele quer o contato, o calor, o corpo. E aí muitas mães se assustam e elas vão pensar: esse não é o bebê que eu estava imaginando. Curta esse vídeo, me siga aqui nas redes sociais para que você possa receber mais conteúdos como esse. Como eu disse, no tema de hoje do Materclass, nós vamos falar sobre esterogestação. Ou seja, por que o bebê humano nasce tão dependente, por que ele precisa tanto de colo, por que ele dorme melhor no corpo do que no berço, e como entender isso vai mudar completamente a forma que você vai vivenciar os primeiros meses. Se esse tema faz sentido para você, então me ajuda aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com outra mãe ou outra gestante, porque a informação segura nessa fase não é luxo, é acolhimento, é prevenção de culpa e é saúde mental materna, que é algo extremamente importante e necessário. O que é, então, a esterogestação? Vamos entender um pouquinho? Então, o conceito da esterogestação vai ajudar a gente a explicar algo muito importante sobre o bebê humano. Ele nasce imaturo em comparação a outros mamíferos. Do ponto de vista biológico, neurológico, emocional, os primeiros meses de vida fora da barriga funcionam quase como uma continuação da gestação, só que agora do lado de fora. É como se o seu bebê ainda precisasse terminar uma parte importante do seu amadurecimento no seu colo, no peito, no cheiro e na presença do cuidador. Então, quando a gente fala em esterogestação, a gente está falando sobre adaptação. Adaptação ao mundo, adaptação ao ar, à luz, ao frio, à fome, ao silêncio, ao barulho, adaptação à gravidade, adaptação em estar separado fisicamente da mãe.
E isso é gigantesco, porque até ontem esse bebê ele era um ser aquático, vivia submerso, aquecido, contido, embalado o tempo todo, ouvindo sons uterinos, a voz da mãe, o coração, estava sendo alimentado continuamente. De repente ele nasce e agora ele é um ser terrestre. Agora tem luz, ruído, temperatura, roupa, fralda, sono fragmentado, fome mais perceptível, gases, cólicas, disquesia, reflexo, sensação de vazio e ausência de contenção. Então o que parece dependência excessiva, muitas vezes é apenas a fisiologia. É o bebê dizendo, eu ainda preciso de ajuda para existir aqui fora. Existe uma parte da história da humanidade que mudou completamente a forma como entendemos os bebês. E eu quero contar para vocês. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de crianças ficaram órfãs e foram levadas para instituições. Ali, algo muito curioso e ao mesmo tempo muito doloroso começou a acontecer. Esses bebês eram alimentados, estavam limpos, recebiam cuidados físicos básicos, mas algo interessante, eles não recebiam colo, não recebiam toque, não recebiam presença emocional contínua. E foi então que um médico, o psicanalista René Spitz, começou a observar um fenômeno que chocou a medicina. Esses bebês começaram a parar de sorrir, parar de interagir, a adoecer com mais frequência e muitos deles morriam. E não era por fome, não era por doença, mas pela ausência de afeto. Ele chamou isso de hospitalismo, uma forma de sofrimento profundo causado pela privação emocional. Anos depois, o psiquiatra John Bowlby ampliou essa compreensão ao desenvolver a teoria do apego, mostrando que o vínculo não é luxo, mas ele é uma necessidade biológica. E aqui é que tudo se conecta com o que a gente vive hoje dentro das nossas casas. O pediatra Avery Karp trouxe um conceito que ajuda a gente a compreender isso de forma mais prática. Vamos lá. O bebê humano nasce imaturo demais. Diferente de outros mamíferos, ele ainda não está pronto para o mundo. É como se ele ainda precisasse de um quarto trimestre fora do útero. E é isso que nós chamamos de esterogestação. Nesse período, o bebê ele não está pedindo colo por ser manhoso, por ser safado, ele está buscando sobrevivência. O seu colo regula, o toque organiza o sistema nervoso, a presença calma. O bebê não entende que ele nasceu, ele só entendeu que saiu de um ambiente de contenção, calor, som constante, para um mundo frio, silencioso ou barulhento demais e muito imprevisível. E é por isso que ele chora bastante. Não é porque você está acostumando mal, mas porque biologicamente ele ainda precisa continuar sendo sustentado fora do útero. Então, quando uma mãe diz, meu bebê só quer colo, o que realmente ela está descrevendo não é um problema. É um bebê saudável, vivendo exatamente o que a natureza programou ele para fazer. E eu quero que você entenda o que não quer dizer esterogestação. Algo muito importante, a esterogestação, ela não é uma desculpa para tudo. Não é dizer que todo choro deve ser ignorado como normal, não é romantizar o sofrimento materno, não é dizer que a mãe precisa dar conta de tudo sozinha. E também não quer dizer que esse bebê vai dormir na cama dos pais de qualquer jeito, a todo custo e sem segurança. E também não é uma sentença de que vai ser sempre assim ou que vai ser impossível. Não, não é. O que a esterogestação faz é colocar nome em uma fase que muitas famílias vivem no escuro. Ela ajuda a tirar o peso da culpa, colocar luz sobre a biologia dos bebês. Vamos entender um pouquinho expectativa versus realidades? E eu quero trazer um ponto interessante. Na gestação, quase toda mulher idealiza um bebê. É natural. A gente imagina um bebê que dorme, que mama, sorri, fica calminho no berço. Mas a realidade costuma ser muito diferente. O bebê recém-nascido normal mama muito, dorme em ciclos curtos, acorda com facilidade, chora para se comunicar por qualquer necessidade. Só o fato de estar fora da barriga já é motivo para chorar. E precisa de regulação externa. Você é a regulação externa. Porque quando você entende isso, você para de se perguntar como é que eu faço o meu bebê dormir sozinho? E começa a se perguntar o que esse bebê biologicamente precisa agora. Essa é a virada. Porque entender a esterogestação é uma grande oportunidade para você. Quero que você abra seus olhos, seu coração e a sua mente, porque isso é uma oportunidade da gente poder interpretar
que este é um comportamento fisiológico. Ao invés de você pensar em vício, você passa a ver como uma necessidade. Ao invés de você ver manha, você passa a ver uma comunicação. Ao invés de você ver erro, você passa a ver desenvolvimento. E isso traz pelo menos 3 benefícios enormes nisso tudo. Primeiro, reduz a sua culpa. A mãe para de se sentir fracassada porque o bebê não dorme no quarto lindo que a família preparou. 2, melhora a resposta ao bebê quando ela entende o que o bebê precisa. E aí, ele vai responder melhor, ela vai responder melhor. E o bebê que se sente mais seguro tende a se regular de maneira mais positiva. 3, protege o vínculo e o desenvolvimento. O contato, a responsividade, a previsibilidade constrói a base emocional. E isso conversa diretamente com o desenvolvimento socioemocional, a neuroplasticidade e até a epigenética do bebê. O que fazemos hoje impacta na criança de amanhã. Quero contar aqui 3 histórias reais para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Lembro de uma paciente muito querida que eu atendi alguns anos atrás e ela construiu um quarto lindo. Queria que a bebê dormisse lá porque era o que ela tinha imaginado e planejado. Era perfeito, papel de parede impecável, iluminação delicada, enxoval dos sonhos, tudo pensado com muito amor. Mas aos olhos do bebê, aquilo não era perfeito. Era distante, era silencioso demais, era frio demais e separado demais. Foram 4 meses de muita luta. Colocava no berço, a bebê chorava. Ia lá, pegava o bebê, fazia um novo ritual, colocava no berço, a bebê chorava. Esperava dormir mais profundo, colocava no berço, o bebê acordava. Até que um momento, ela levou o bebê para perto dela, pro quarto, mais ou menos um quarto mês de vida, e ela me disse algo muito interessante, que eu nunca esqueço. Tá, o quarto era lindo demais para mim, mas não fazia nenhum sentido para ela. E eu me lembro dela ter postado nas redes sociais, né, no Instagram, e ela disse assim, primeira noite da nossa bebê no nosso quarto. Eu fiquei aliviada, fiquei feliz, mandei uma mensagem para ela, porque ela compreendeu a necessidade da bebê estar próxima dela. E mesmo que a casa, o apartamento seja pequeno, você está próximo do ambiente, né, do quarto do bebê, isso não significa que para esse bebê seja perto o suficiente. O perto para o bebê é aqui, é pele a pele, é contato, é essa necessidade de proximidade, por uma questão de sobrevivência. A segunda história que eu tenho para contar é sobre uma paciente que eu atendi que queria criar uma rotina desde o primeiro dia de vida do bebê, que era a autonomia do sono. Ela tinha lido muita coisa sobre a independência, sobre essa autonomia precoce, as associações do sono que não podia fazer, e ela criou um quarto lindo de bebê também, cama montessoriana, preparou tudo, inclusive com uma proposta mais livre, mais moderna, quase que simbólica daquela independência idealizada desde cedo. Mas o que acontecia na grande maioria das noites? Ela colocava o bebê lá na caminha, o bebê chorava, ela atravessava um corredor enorme, pegava o bebê, fazia um novo ritual de ninar, mamar e tentar colocar de novo, e assim ela ia a noite toda. Até que chegou um momento, ela falou, gente, não dá mais. Ela trouxe o bebê para o quarto dela. Acolheu as necessidades de proximidade e mais tarde, quando o bebê estava mais maduro, mais ou menos com 1 ano e 3 meses, estava já neurologicamente e emocionalmente mais pronto, ela fez uma transição segura, gentil e respeitosa. Não era para desistir, mas era para respeitar o tempo do desenvolvimento do bebê dela. E isso fez muito sentido, inclusive com relação à parte do sono da família. Porque como ela tinha que levantar muitas vezes, atravessar um corredor, ir lá e começar tudo de novo, ela não dormia nada. Privação do sono rolando em altas doses. Até que quando ela trouxe o bebê para o quarto, ela entendeu que o bebê estando mais próximo dela, ela conseguia dormir melhor. Não era a noite toda, mas uma pessoa que dormia 8 horas vai entender que precisa dessa necessidade até o seu bebê nascer. Quando o bebê passou a ficar no quarto dela, ela dormia em torno de 2 horas e meia, 3 horas, às vezes até 4 horas, para ela já era uma grande realização. E olha, eu digo para você com toda certeza, uma mãe que dorme 3, 4 horas, né, por vez, entende o quanto isso deixa ela mais disposta, pronta para enfrentar a rotina do dia a dia. História de número 3, o segundo filho. A terceira história é maravilhosa porque ela ensina muito. Era uma mãe que já estava, né, no seu segundo filho e ela dizia assim, tá, meu bebê é muito bonzinho, quase não chora. A primeira chorava demais, mamava demais. Mas quando nós fomos conversar, ficou claro para ela que com a primeira, eles ainda tentavam uma rotina, autonomia do sono, colocar no berço, todo esse processo de insistência, independência e tentar um certo controle. Já com o segundo, ela segurava mais no colo, dormia mais perto, atendia mais prontamente, tinha menos medo, menos idealização, mais entrega e mais previsibilidade.
E ela percebeu uma diferença gritante entre os dois bebês. Só que havia um ponto mais importante. Na segunda vez, ela já sabia o que esperar. Então ela estava mais segura e o bebê sente essa atmosfera. Quando a mãe se sente mais segura, ela regula melhor. Quando ela regula melhor, o bebê muitas vezes se sente mais seguro também. E essa mãe, né, emocionada, me disse assim: por que eu não fiz isso com a primeira também? Veio o sentimento de culpa, frustração, porque eu demorei tanto para entender as necessidades, né, deles nesse quesito do contato. E eu disse para ela: você não tem que se sentir culpada. Você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha naquele momento e tá tudo bem. Que bom que você pôde ver isso e fazer diferente. E isso vale para muita mãe que está assistindo essa aula agora, que está com seu bebê no colo enfrentando esses desafios. Vou trazer aqui algumas objeções que eu ouço muito. Thaís, se eu pegar muito meu bebê no colo, ele vai ficar mal acostumado? Não, a avó vai dizer que sim, mas eu digo para você que não. O recém-nascido não está te manipulando, ele está apenas pedindo regulação. Ele não tem maturidade cerebral para fazer esse tipo de cálculo matemático. Ele precisa de colo porque o corpo do cuidador ajuda a que ele possa organizar o sistema nervoso dele. A temperatura, a frequência cardíaca, a respiração, a sensação de contenção, o cheiro e a segurança, tudo isso importa e muito. Segunda objeção. Tá, mas então ele nunca vai dormir sozinho? Vai, calma, o seu bebê vai dormir sozinho, mas o desenvolvimento é uma sequência e não um milagre. Primeiro o bebê precisa construir segurança, depois com maturidade, previsibilidade. Ele vai desenvolver essa capacidade de tolerar melhor essa separação. A independência saudável nasce de um vínculo seguro, não de um afastamento precoce. 3. Meu bebê está safado, sem vergonha, ordinário. Essa frase parece muitas vezes em tom de brincadeira, mas ela tem um tom um pouco pesado. Então eu quero ser clara com você. Não, o seu bebê não é safado, ele é um mamífero. Mamíferos buscam proximidade com o cuidador. Isso é biologia, isso é sobrevivência e isso é programação ancestral, neurológica, fisiológica e todas as lógicas que você pode imaginar. Se você pega um filhote de mamífero e afasta ele da mãe, o que ele faz? Ele protesta. O bebê humano não é diferente. E eu entendo que muitas vezes você se frustra por não conseguir criar essa autonomia do seu bebê, de sono, independência, já no começo da vida. Porque a internet está regada, inundada de pessoas, não sei nem se posso dizer de profissionais, que vendem propostas, cursos milagrosos de durma em 3 dias, autonomia do sono em 7 dias, faça o seu bebê dormir amanhã a noite toda, 12 horas. Gente, desculpa, mas isso não é verdade. Cada bebê a gente trata com individualidade. De fato, tem bebês que a gente pode criar um rito, um ritual, uma forma que vai dar certo, vai acontecer e vai fazer. Mas para a maioria dos bebês isso não vai funcionar. E eu sinto muito que isso não tenha acontecido ou não vai acontecer com você. O importante é pensar que a gente precisa olhar o bebê como um ser humano que tem as suas necessidades e os seus processos individuais. Eu acredito em rotina e muito. Tanto é que tem um vídeo aqui no canal falando sobre a rotina de um bebê recém-nascido. Mas a gente precisa entender que tipo de rotina que você está imaginando. É aquela que se vende na internet dizendo: faça o seu bebê dormir em 5 dias, 12 horas, a noite toda? Não é que não seja possível, mas a que custo a gente vai fazer isso? Comprometendo a saúde socioemocional, desenvolvimento neurológico e biológico desse bebê? A gente precisa pensar com muito carinho sobre isso. E aqui, meu objetivo é trazer essa forma de você pensar, refletir e entender, baseado em evidência científica, atualizado nos melhores estudos, como o comportamento do bebê recém-nascido influenciará o desenvolvimento dele no futuro. Vamos entender um pouquinho a ciência por trás do comportamento do bebê? Quero explicar aqui para vocês, como disse há pouco, sobre o ciclo circadiano. Ele ainda não está formado nos primeiros dias, nas primeiras semanas do bebê. Então, ele não tem um relógio biológico maduro como o nosso. Ele não entende claramente dia e noite. Por isso, ele pode dormir de dia e querer mais contato à madrugada. Meio-dia tá lá, maravilhosamente dormindo. E isso não é birra, é uma imaturidade fisiológica. Já a melatonina, ela é produzida em doses muito baixas, né? E ela tem um motivo para isso acontecer. E isso influencia diretamente no padrão do sono. O sono do bebê, apesar de ele dormir muito, ele é fragmentado, curto e um pouco instável. Biologicamente é esperado que isso aconteça nesse começo. O sistema nervoso do bebê, ele é imaturo. E ele sente muitos desconfortos intensamente. Ele tem pouca capacidade ou nenhuma capacidade quase de se autorregular. Então ele depende da presença do adulto para voltar a esse equilíbrio.
Ele está vivendo o auge da neuroplasticidade e o cérebro do bebê nessa fase ele está em intensa construção. Cada experiência repetida vai ajudar na formação de novos circuitos, o contato, a voz, o toque, a resposta ao choro, a previsibilidade no acolhimento. Não é mito, é uma arquitetura cerebral em andamento. E aí, entendendo um pouquinho sobre epigenética, né, esse desenvolvimento socioemocional, a forma como esse bebê é cuidado nesse início da vida impacta diretamente em certos genes relacionados ao estresse, a segurança e a regulação que esses genes podem se expressar ou não. Isso não significa que você vai ser perfeita, não vai, mas significa que a experiência importa. E o que fazemos hoje impacta na criança do amanhã. Então, por que toda vez que você coloca seu bebê no berço, ele chora? Porque no berço ele perde muitas pistas de segurança ao mesmo tempo. Ele perde o calor, o cheiro, o movimento, a contenção, o som do corpo. Ele perde a proximidade. Para um adulto, o berço pode parecer seguro e confortável, mas para o bebê recém-nascido, ele pode parecer o que a gente chama de solidão fisiológica. Por isso eu gosto de uma frase que resume muito bem essa fase. Seu bebê não estranha o colo, ele estranha a separação. E aí, o que a gente espera então? Qual que é a expectativa que eu devo esperar nos próximos 30, 60, 90 dias do meu bebê? Vamos entender um pouquinho que isso pode te ajudar a esclarecer algumas coisas. É esperado que o seu bebê mame muitas vezes ao dia, inclusive em intervalos curtos, inclusive na madrugada. Precisar do colo, né, para dormir, acordar ao ser colocado no berço, chorar para pedir o colo, pedir conforto ou regulação, ter o sono fragmentado, precisar de ajuda para se acalmar, ter a necessidade da sucção não nutritiva, se assustar com facilidade e precisar estar perto do cuidador. E isso não indica que o seu bebê tem algum problema. Um bebê que está crescendo, ganhando peso, se desenvolvendo, alcançando marcos de desenvolvimento, é muito normal esse tipo de comportamento. O que não é esperado e merece atenção? Febre, prostração importante, recusa persistente ao mamar, dificuldade respiratória, né, coloração arroxeada nas regiões centrais do bebê, como a boquinha, né? É importante que a gente entenda as eliminações, bebê que não faz xixi, não faz cocô, sinais de desidratação e qualquer comportamento que fuja do padrão daquele bebê, né, e vem aí acompanhado de piora do estado geral. É óbvio que a gente precisa entender que às vezes um bebê que solicita muito peito nesse começo pode estar tendo um impacto pela transferência não bem sucedida do leite, então esse bebê pode querer e demandar mais necessidade. Por isso a importância de um pediatra de excelência para te acompanhar. Em tese, esse comportamento do bebê de querer ficar no colo, mamar o tempo todo é fisiológico, mas eu preciso entender se esse bebê está ganhando peso, se ele está crescendo, desenvolvendo e ganhando, né, atingindo os marcos de desenvolvimento. Eu vou trazer aqui algumas dicas práticas para ajudar você, mãe, gestante, que vai viver essa fase e para você, mãe, que está vivendo isso agora. Então, vamos entender um pouquinho algumas coisas. Primeiro, pare de brigar com a fisiologia do seu bebê. Seu bebê não precisa vencer uma batalha contra o colo, ele precisa atravessar uma adaptação e você também. Organize o ambiente para proximidade segura. Ter o bebê perto facilita a resposta mais rápida, reduz o desgaste e costuma deixar as noites menos caóticas. 3. Use recursos de contenção, contato, sling, colo, pele a pele, embalo, voz, ruído branco. Tudo isso vai ajudar o seu bebê neste processo da estrogestação. E outra coisa importante, diminui a sua expectativa de produtividade nos primeiros 30 dias ou até mais. O foco não é dar conta da casa, o foco é sustentar a adaptação do bebê. E se alimente de informação antes do seu bebê nascer, porque quando você entende o que esperar, o susto vai diminuir e a previsibilidade vai reduzir o seu sofrimento. Prepare a sua rede de apoio. Rede de apoio não é segurar o bebê para você poder lavar banheiro. Rede de apoio é garantir que você, mãe, possa comer, dormir um pouco, tomar banho, se sentir cuidada e emocionalmente amparada. Não transforme a culpa em método. Você não precisa acertar tudo. Você precisa estar suficientemente disponível e responsiva dentro do possível. E isso já te eleva para um outro patamar. Vou trazer aqui um pequeno passo prático para você começar imediatamente. Se você está grávida, comece agora. Anote o que você imagina que será um bebê fácil. Depois, ao lado, você escreve o que biologicamente é esperado de um recém-nascido. Esse exercício parece simples, mas ele é muito poderoso, porque ele vai mostrar onde a idealização pode estar te preparando para um susto desnecessário. E se seu bebê já nasceu, o passo prático é para hoje. Se pergunte: eu estou tentando ensinar algo para o meu bebê ou eu estou tentando sobreviver sem compreender a necessidade dele? Essa pergunta muda
tudo. Quero aqui trazer um resumão do que a gente viu hoje nessa aula. Então nós entendemos o que é esterogestação, essa continuidade, adaptação do bebê fora do útero, o recém-nascido humano que nasce nessa imaturidade extremamente dependente, né? Por isso ele busca o colo, o calor, o movimento, o cheiro, a sucção e a proximidade. Ele não está te manipulando, ele está pedindo regulação e segurança para sobreviver. Entender isso vai reduzir a sua culpa, melhorar a resposta ao seu bebê e proteger o vínculo entre vocês. E o que nós fazemos hoje impacta diretamente no desenvolvimento emocional, neurológico e biológico dessa criança amanhã. E eu quero te agradecer por investir o seu tempo mais uma vez aqui comigo, porque conhecimento nessa fase da maternidade não é só informação. É alívio, é consciência, é ferramenta e muitas vezes é aquilo que impede uma mãe de se sentir errada diante de um bebê completamente normal. Se essa aula te ajudou, então me ajuda. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, porque muitas outras mães precisam também ouvir isso antes de achar que o seu bebê está falhando ou elas estão falhando. Toda segunda-feira tem Materclass, eu estou aqui no YouTube toda quinta-feira, nós temos a nossa live lá do Mater Chá, o refúgio, nosso encontro de mães. Pega a sua xícara de chá, quinta-feira te espero lá e todo dia tem conteúdo prático, rápido, fácil para você colocar aí no seu dia a dia. E eu te encontro na próxima semana com mais um episódio do Materclass. Até lá!